Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, mas também tempo de lermos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus e refletirmos, porque é muito importante aprender com os erros dos outros. E ler o livro de Ezequiel e todas as denúncias, todas as mensagens enviadas por Ezequiel ao povo de Deus é uma oportunidade para a gente refletir sobre nossa vida, refletir sobre nossa fidelidade, refletir sobre aquilo que temos escolhido na nossa caminhada de vida cristã. O capítulo 20 de Ezequiel é a leitura bíblica de hoje. E eu gostaria de compartilhar o que está nos versículos 30 e 31, que diz assim: Portanto, transmita ao povo de Israel esta mensagem do Senhor soberano. Vocês continuarão a se contaminar como fizeram seus antepassados? Vão se prostituir adorando imagens repugnantes? Pois, quando apresentam ofertas para elas e sacrificam seus filhos no fogo, continuam a se contaminar com ídolos até hoje. Acaso devo permitir que me consultem, ó povo de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não lhes direi coisa alguma. Possivelmente uma das coisas mais chocantes para Israel era o silêncio de Deus nesse momento da história. No capítulo 20 de Ezequiel, nós temos Ezequiel trazendo a lembrança do povo de Israel, todo o processo de construção da nação e a maneira com que Deus foi conduzindo a história do seu povo em todo o tempo, na expectativa de ter para si um povo fiel, de ter para si um povo escolhido, de ter para si um povo que o adorasse com integridade de coração. No entanto, segundo o profeta Ezequiel, os desvios da nação de Israel de andarem na presença do Senhor e terem o Senhor como o único refúgio de suas vidas, esse desvio foi acontecendo ao longo da história. Na verdade, o que acontece nesse final da história, antes do exílio babilônico, era o resultado de escolhas que foram acontecendo durante muitos anos. E Deus, por sua graça e bondade, havia levantado muitos profetas para falar ao coração do povo, para diverti-los, para convidá-los ao arrependimento. Mas a palavra de Deus nos diz que eles se rebelaram contra o Senhor, adoraram ídolos vãos, profanaram o templo do Senhor, e Deus não pode se calar diante desta realidade. E ainda que Deus tivesse feito muitas ameaças, ainda que os avisos tivessem acontecido durante muitos anos, a palavra de Deus nos diz que eles não acreditaram nos profetas. Eles negligenciaram a palavra do Senhor e se misturaram com os povos, queimaram seus filhos em sacrifícios que Deus não aprova, escolheram para si imagens de escultura e as fizeram seus deuses, seus ídolos. Diz a palavra de Deus que eles profanaram o templo, oferecendo sacrifícios a ídolos dentro do templo do Senhor. Por isso, Deus os rejeitou. E agora eles estão consultando ao Senhor. Senhor, nós estamos nesse exílio, estamos nessa desolação. E aí começaram a consultar o Senhor. E Deus, então, através do profeta Ezequiel, traz à memória toda a trajetória, toda a história. O capítulo 20 é um capítulo de recordação,
trazer à memória fatos importantes que foram acontecendo ao longo de toda a história para dizer para ele o seguinte: por conta de tudo isso, eu os rejeitei, não os ouvirei, diz o Senhor. Por acaso vocês vão continuar adorando e servindo a outros deuses e ainda assim vocês vão continuar clamando a mim como se nada tivesse acontecido? Não os ouvirei. Nós precisamos reavaliar a nossa vida cada dia, porque Deus está interessado em integridade. Não adianta a gente professar uma coisa com os nossos lábios e nas escolhas que fazemos a gente vai contra a vontade de Deus. E depois a gente vai orar a Deus como se nada tivesse acontecido. Às vezes nós repetimos os erros de Israel. E creio que o que Deus nos chama através desse texto é uma vida de coerência. Se a gente crê em Deus, crê em Deus. Se a gente não crê, a gente precisa assumir que não crê e pronto. Porque Deus é coerente e Ele não aceita corações divididos. Vamos orar? Ó Deus bendito, tenha misericórdia de nós. Porque, ó Deus, estamos vivendo num tempo assim, onde as pessoas professam com seus lábios algumas coisas, mas negam a Tua palavra com determinadas atitudes e escolhas. Então, Deus, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Deus, para que entendamos a seriedade do que significa andar na Tua presença, porque o Senhor nos conhece por inteiro. Ajuda-nos nisso, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?